Primeiro volume da obra: Os fluidos. Os fluidos arquidoféricos é que dão a substância do ser humano, é que fazem a união da harmonia do ser humano. O fluido da água, o fluido da terra, o fluido dos vegetais, o fluido dos animais, o fluido do sol, o fluido da lua e o fluido das estrelas, que são fluidos das sementes desses 7 seres, é que são a causa e a origem do corpo humano. Fluidos das sementes da terra, água, vegetais, animais e dos outros seres arquidoféricos é que dão vida à humanidade. Então, pergunta-se: o que é fluido? Fluido é um ser vivo que dá o efeito e a causa da matéria, pois não há efeito sem causa. Eis a razão de se dizer que o fluido dá a vida, pois a vida sem o fluido não existiria. É por causa do fluido que existe a vida. O fluido é um ser animador, é um ser animado, constituído pela ação que dá origem às coisas. Vocês veem o vento? Não. Sentem-no. Não é poderosíssimo? Pois o vento é um fluido, é invisível. Sentem os seus efeitos, mas não o veem. Assim é o vento. Sentem o seu efeito, que é a vida. Pois não existindo o vento, não existe a vida. Fica tudo morto, abafado. Morre tudo sufocado. Não há ar para respirar. Isto é fluido. Sente-se e vê-se o seu efeito, como se vê e se sente o efeito do vento. O vento é um fluido, pois se não houver vento, se não houver ar, todos morrem asfixiados. O vento dá a vida e mantém a vida. É um ser invisível. Como assim são os outros fluidos das sementes dessas 7 partes, que são a causa e a origem do corpo humano. Então perguntam: o que é fluido? É um ser que provém das sementes que produzem e organizam a vida, e que, para não falarem em fluido, falam em sementes. Todos os micróbios que compõem o ser humano foram feitos pelos fluidos. O micróbio é da origem do fluido, e o fluido é o ser animador do micróbio. Existe o fluido magnético e o fluido elétrico. A eletricidade é um fluido que a pessoa sente, mas não vê. Dá a vida e tira a vida. Então, todos os seres têm o seu fluido, porque se os micróbios existem, é porque existe a causa, que é o fluido. Se não existisse o fluido, não existiria o efeito dele, pois tudo vem do efeito fluídico, da ação eletrizante que formam essa composição microbiana existente nessa bicheira, a que chamam de terra. Os fluidos dos seres são invisíveis, como o vento e como a eletricidade. Sentem os seus efeitos, mas não enxergam. O vento, a eletricidade e outros fluidos é que são a origem dos seres. O vento é um fluido que dá vidas e mantém vidas. A eletricidade é um fluido que dá vida, compõe vidas e gera vidas. Por tudo isso, por todos nascerem fluidicamente, por todos serem feitos de fluidos, é que não tem estabilidade. O que é a força magnética? É um fluido que hipnotiza. Magnetiza por meio do fluido. Então, tem o fluido mau e fluido bom. Está aí a consequência da vida sulfúrica de seres sulfurentos por serem originados dos fluidos, dessa condensação que compõe essa massa microbiana
originada dos fluidos animadores. Portanto, se não fosse o fluido, não haveria micróbio. Se não houvesse micróbio, não existiria a vida. Existem os fluidos das sementes, que são os micróbios, e dos micróbios, a origem da formação do ser humano. O Sol tem seu fluido, a Lua tem seu fluido, as estrelas têm seu fluido. Enfim, essas 7 partes que formam o mundo é que são a origem do conjunto da vida. Então, como são feitos esses fluidos? Como é feito o vento? Como é feita a eletricidade? Tudo é produto do conjunto elétrico e magnético que forma a origem e a causa dessa deformação. O antes de ser tudo isso e a origem de tudo isso. Aí entra o antes de ser o que eram. Então, vamos chegar primeiro a saber o que eram para terem conhecimento do que são. O que eram? Racionais, puros, limpos e sem defeitos. E por que chegaram a serem o que são? Por desobediência e rebeldia. Entraram nessa parte que não estava pronta para entrar em progresso, e daí todos os detalhes são esclarecidos com a continuação deste conteúdo da formação do universo e todos os seus pertences visíveis e invisíveis. Por isso, todos possuem os seus fluidos maus e bons. Tem pessoas que irradiam somente fluidos de simpatia e outras só fluidos de antipatia. Então, existe o fluido bom e o fluido mau. O fluido é um ser que atua, constrói e destrói. Tanto faz bem o fluido bom, como faz mal o fluido mau. O que é um habitante do mundo invisível? É um corpo fluidicamente elétrico e magnético. Não é visível para vocês, mas o é para nós. É como o vento. Sentem, mas não veem. Como a eletricidade. Sentem, mas não a veem. Assim é o corpo dos habitantes do mundo invisível, que veem vocês e vocês não os veem, porque vocês são micróbios feitos pelos fluidos. Micróbios se tornam bichos, e daí o corpo humano, que é uma bicheira material. Por ser dessa matéria orgânica, é que não tem força necessária para poder enxergar os corpos superiores aos de vocês. É uma composição completamente diferente. É a mesma coisa que eletricidade e o vento. Sentem os fluidos deles, mas não os veem. O carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser. O antes do ser é a sombra daquilo que eram. A sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. E a sombra de onde saíram é dos corpos puros e limpos, sem defeitos. E por que saíram para essa derrota? Saíram por vontade própria, e as consequências são essas que aí estão. Todos sofrendo sem saber como e por que tiveram essa derrota. Então, não sabiam que iam se dar mal? Sabiam, mas quiseram, por vontade própria, progredir. Na outra parte da planície que aqui existe, existem outros habitantes
que não quiseram tomar esse rumo e aqui estão com o seu progresso de pureza. E por que tomaram esse rumo? Pela simples vontade de apurar a parte que não estava pronta para entrar em progresso. Foram progredindo e até hoje conservam esse progresso de destruição. E a regresso todos vão a passos largos, não chegando à extinção, por vir mais daqui um pouco a salvação eterna por meio da imunização racional. Imunizar, provar e comprovar lapidadamente, baseadamente, solidificadamente, todo o conhecimento do princípio e fim de toda a formação, multiplicadamente, somadamente, tiradas todas as provas do conteúdo deste conhecimento, lapidado brilhantemente para unir todos, equilibrar todos e salvar todos, pelo verdadeiro conhecimento do ser e do antes do ser, do porquê da vida e do porquê de tudo. Pelos assuntos confusos dos infantes, eu venho fazer todos sentirem que não brinquem com coisas sérias e não discutam aquilo que não conhecem. Esperem chegar a hora de conhecerem que uma pessoa adiantada se prejudica por fazer confusões aonde não existem. Para aprender é preciso calma e tempo. O que é o calor? É um fluido. Sentem o calor, mas não o veem. Sentem o efeito do calor e veem o seu efeito. Sentem o frio, mas não o veem. Sentem o fluido do frio e veem os efeitos dele. Então, estão aí os fluidos das sementes que originaram os micróbios, e dos micróbios, o ser humano e de todos os seres, sendo a terra uma bicheira. Sentem o perfume, que é o fluido, mas não veem o fluido do perfume. O cheiro é a consequência do perfume. Veem o perfume, mas o cheiro não, e de tudo, enfim. Ao atrasado, que não quer enxergar, é preciso explicar de todo jeito e de toda forma, para saber que do fluido nasceram os seres, e os seres são consequências dos fluidos, que, por sua vez, formam os corpos, formam vidas que geraram essa formação toda existente no mundo, pois estão nos fluidos, e nos fluidos está a origem de tudo. No fluido está a força mais poderosa do universo, que é o conjunto dos fluidos gerados dessas 7 partes e a consequência dessa deformação. Fluido do dia, elétrico. Fluido da noite, magnético. O dia é quente e a noite é fria. O positivo com o negativo. Agora dizem vocês, fantástico! Então, esperem que com calma todo o conhecimento será realizado. Todo o conhecimento será dado a vocês. Aí dizem, fantástico, extraordinário. Advirto a todos que não devem discutir e muito menos dar opiniões para não errarem, e sim aguardarem que sejam esclarecidos do que não conhecem desta escrituração. A fortuna maior do mundo inteiro está aí, que é o conhecimento racional, o conhecimento que todos precisam, o princípio de tudo e o fim de tudo. Então, o conhecimento racional é o tesouro maior do mundo, pois é a salvação de todos, mostrando agora que os fluidos das sementes são a causa e a origem dos seres, que aí estão organizados, que são todos os corpos que desconheciam sua origem, por não conhecerem os fluidos causadores dos seres. E por ser tudo feito de fluido, é que fluidicamente
são feitos e fluidicamente se destroem. Do fluido provém o tudo, e o tudo, por ser fluido, reduz ao nada. Gera, nasce, cresce e desaparece, reduzindo ao nada fluidicamente, porque morre. O fluido é um deletério e, por isso, aparece e desaparece. Tem vida e perde a vida. Tudo se dilata e se decompõe. Do fluido preto nasceu o preto, do fluido branco nasceu o branco, do fluido amarelo nasceu o amarelo, e do fluido vermelho nasceu o vermelho. E assim, eis a razão das cores. Este assunto é de um esclarecimento muito importante, muito lindo, detalhadamente, minuciosamente, multiplicadamente, racionalmente. É um assunto emocionante. O que vale ter vida, viver, sem saber para que vive? Não vale nada. É falar que nem papagaio, fazer planos e ficar navegando desse jeito sem saber o que diz. A vossa vontade vai ser feita. Esperem um pouco, que tudo vem. É do saber que todos precisam. Saber por que vivem e não viverem desse jeito, mantendo o encanto, o pranto e o sofrimento angustiante, que é o maior brilhante de todos no mundo, onde todos sofrem e dizem que sabem, e o sofrimento provando que nada sabem, e por nada saberem, é que o sofrimento é o maior brilhante do dia. Se soubessem, não sofriam. Se soubessem, não morriam. Se soubessem, não viviam agonizando como todos que habitam essa terra. Todos em agonia, uns menos, uns mais, e outros que não resistem mais. Então, por não saberem, por faltar a todos o saber, é que costumam dizer: a vida é de sofrimentos até morrer. Quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? E para conhecer a definição do eu e do tu, que são aparelhos elétricos e magnéticos, formados nesta natureza, que é um conjunto elétrico e magnético, e por serem aparelhos elétricos e magnéticos, formados por esta natureza elétrica e magnética, é que são igualmente uma máquina com o seu motor. E assim sendo, a cabeça é um relógio que recebe os fluidos elétricos e magnéticos, que são os pensamentos. O eu é a casa do fluido. O fluido elétrico e magnético irradia sobre o eu da pessoa. O tu é o todo que se vê da pessoa, sendo a pessoa dois em um só. Por dentro da pessoa trabalha o fluido elétrico e magnético, que são os pensamentos. Os pensamentos maus são irradiados da parte magnética. Os pensamentos bons são da influência elétrica. Então, o pensamento é um fluido. O fluido vive dentro da pessoa, elétrica e magnética. E por isso, as pessoas não param de pensar, devido estarem ligadas a essas duas correntes, por serem feitas e formadas desta natureza assim. Então, são aparelhos elétricos e magnéticos que captam todas as intuições, todas as comunicações, que são os pensamentos, todas as ideias, enfim, tudo que entra dentro da pessoa, que faz com que a pessoa pense uma infinidade de coisas, é o fluido. Assim como entra o fluido elétrico e magnético no aparelho, que é a pessoa, também entra a imunização racional, que é um fluido diferente desta natureza, deste conjunto elétrico e magnético. Então, está aí o eu e o tu. O tu é o todo que se vê da pessoa, e o eu ninguém vê, porque é fluido.
se sente apenas. As pessoas sentem que estão pensando nisso, pensando naquilo outro, devido serem aparelhos elétricos e magnéticos, formados por esta natureza, que é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. E por isso, a pessoa é um corpo fluídico, elétrico e magnético, sendo um aparelho elétrico e magnético que está ligado a estas duas forças, que fazem com que a pessoa não pare de pensar. Os pensamentos maus são de origem do fluido mau. A pessoa sente o pensamento, mas não o vê, porque é um fluido, é da parte magnética. O fluido bom é da parte elétrica. O pensamento é um fluido que a pessoa sente, mas não vê.